Monsieur le Président. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, um dos espíritos mais corajosos da nossa época, Andrei Sakharov, um homem tão admirado por este Parlamento, sempre falou da sua convicção, da sua crença inabalável na força escondida do espírito humano. Nos últimos 6 meses, os europeus deram prova de toda essa força. Assistimos a isso com os cuidadores que nas casas de repouso se ocuparam dos idosos, das pessoas doentes, com médicos e enfermeiros que se tornaram membros da família para os doentes que chegavam ao fim da sua vida. E com todos os trabalhadores na primeira linha que, dia e noite, semana após semana, correram riscos, todos nós. A sua empatia, a sua coragem e o seu sentido de dever inspiram-nos. Eu gostaria de começar este discurso prestando-lhes homenagem. Their stories also reveal a lot. E as suas histórias revelam também muito sobre o estado do nosso mundo e o estado da nossa União. Mostram o poder da humanidade e o sentido do luto que durante muito tempo permanecerá na nossa sociedade e expõe-nos as fragilidades que nos circundam. Um vírus milhares de vezes mais pequeno do que um grão de areia mostra-nos quão delicada pode ser a vida. Mostra as tensões dos nossos sistemas de saúde e os limites de um modelo que valoriza a riqueza acima do bem-estar. Mostrou-nos a fragilidade do planeta a que assistimos todos os dias através do derretimento dos glaciares, da combustão das florestas e agora através de pandemias globais. Alterou a forma como nos comportamos e comunicamos, afastando-nos uns dos outros e colocando máscaras nos nossos rostos. Mostra-nos de que forma é frágil a nossa comunidade de valores e como pode ser posta em questão rapidamente em todo o mundo e aqui também na nossa União. Mas as pessoas querem sair deste mundo do corona, querem sair desta fragilidade, querem sair desta incerteza e estão prontos para a mudança e querem continuar o seu caminho. Este é um momento para a Europa liderar este caminho, passando da fragilidade a uma nova vitalidade. E é sobre isso que eu gostaria de vos falar hoje. Excelentíssimos senhores deputados, digo isto porque nos últimos meses nós redescobrimos o valor daquilo que temos em comum. Enquanto indivíduos, todos nós sacrificamos uma parte da nossa liberdade pessoal em prol da segurança de todos. E enquanto União, todos partilhamos uma parte da nossa soberania em prol do bem comum. Transformamos o medo e a divisão entre os Estados-membros em confiança na nossa União. Mostramos que é possível e aquilo que é possível quando confiamos uns nos outros e quando confiamos nas instituições europeias. E foi tudo isso que nós escolhemos não só reparar e recuperar agora, mas também partilhar e formar um mundo melhor para o mundo de amanhã. Isto é a nova geração Europa. É a nossa oportunidade de fazer com que as coisas aconteçam e mudem não por conceição, nem por catástrofe, nem por imposição de outros no mundo. Queremos criar oportunidades para o mundo da amanhã e não só pensar nas contingências do mundo de ontem.
temos tudo o que é necessário para que isso aconteça. Libertarmos das velhas desculpas e dos velhos confortos. Temos uma visão, temos um plano, temos investimento. Chegou agora a altura de pormos mãos à obra. Esta manhã enviei uma carta de intenções ao presidente Sassoli e à chanceler Merkel, em nome da presidência alemã, estabelecendo o plano da Comissão para o próximo ano. Eu não irei apresentar aqui todas as iniciativas, mas gostaria de vos falar daquilo que a nossa União se deve concentrar nos próximos 12 meses. Excelentíssimos senhores e senhoras deputados, o povo da Europa ainda está a sofrer. É um período de profunda ansiedade para milhões de pessoas que estão preocupados com a saúde dos seus familiares, com o futuro dos seus postos de trabalho ou simplesmente estão a ter dificuldades em chegar ao fim do mês. A pandemia e a incerteza que a acompanha não está terminada e a recuperação ainda está numa fase inicial. Assim, a nossa primeira prioridade é avançarmos, estarmos presentes para aqueles que precisam e, graças à nossa economia de mercado única, mercado social única, a Europa pode precisamente fazer isso. Acima de tudo, trata-se de uma economia humana que nos protege contra os grandes riscos da vida, a doença, falta de sorte, desemprego, pobreza. Oferece estabilidade e ajuda-nos a absorver melhor os choques. Cria oportunidades e prosperidade, promovendo a inovação, o crescimento e a concorrência justa. Nunca como agora, essa promessa de proteção, estabilidade e oportunidade foi tão importante como o é atualmente. E eu gostaria de vos explicar porquê. Em primeiro lugar, a Europa tem que continuar a proteger a vida das pessoas. Isso é ainda mais importante durante uma pandemia que não dá sinais de perder intensidade. Sabemos que os números podem fugir ao nosso controle, portanto, temos que continuar a lidar com esta pandemia com extremo cuidado, responsabilidade e unidade. Nos últimos 6 meses, os nossos sistemas de saúde e os nossos trabalhadores fizeram milagres. Todos os países trabalharam de forma a fazer o melhor possível em prol dos seus cidadãos e a Europa fez mais junto do que alguma vez tinha acontecido quando os Estados-membros fecharam fronteiras. Nós criámos corredores verdes para as mercadorias. Quando 600 mil cidadãos europeus ficaram retidos noutros países, a União Europeia trouxe-os para casa. Nós garantimos que os bens, os medicamentos pudessem chegar onde fossem necessários. Nós aumentámos a produção também de máscaras, luvas, testes e ventiladores. O nosso mecanismo de proteção civil garantiu-nos que, por exemplo, médicos da Roménia pudessem tratar pacientes na Itália ou um país que a Letónia pudesse enviar máscaras para os vizinhos bálticos. Portanto, temos que criar uma Europa da saúde mais forte. Chegou a altura de o fazermos. E para que isto se torne realidade, precisamos de retirar as primeiras lições desta crise de saúde. Temos que fazer com que o nosso programa EU for Health seja forte e assim eu propus aumentar os fundos e estou muito grata pelo facto de este Parlamento estar disposto a lutar por mais fundos e eliminar os cortes feitos pelo Conselho Europeu. Temos que reforçar a nossa capacidade de gestão da crise em todos os níveis. E como primeiro passo nós propomos que seja reforçado
reforçada a Agência Europeia de Medicamentos e o ECDC, ou seja, o nosso Centro para Prevenção e Controlo de Doenças. Enquanto segundo passo, nós iremos criar uma BARDA europeia, ou seja, uma agência para investigação e desenvolvimento biomédico avançado. Esta nova agência irá apoiar a nossa capacidade e rapidez de responder às ameaças transfronteiras com estratégicas, com programas estratégicos para, por exemplo, eliminar a dependência da cadeia de abastecimento de certos produtos farmacêuticos. E como terceiro passo, é importantíssimo esclarecermos a questão das competências de saúde e é uma tarefa urgente e nobre fazê-lo na Conferência sobre o Futuro da Europa. And finalmente, e uma vez que foi uma crise global e temos que tirar lições também a nível global, é por essa razão que eu, com o Primeiro-Ministro Conte e com a presidência do G20, a presidência italiana, irei convocar uma cimeira global da saúde no próximo ano na Itália. Isso irá mostrar aos europeus que a nossa União está presente para os proteger a todos. E é exatamente isso que nós fizemos em relação aos trabalhadores. Quando assumi funções, prometi criar um instrumento de proteção dos trabalhadores e das empresas de choques externos. Porque sabia, devido à minha experiência enquanto Ministro do Trabalho e de Assuntos Sociais, que estes programas funcionam. Mantém as pessoas no trabalho, mantém as competências nas companhias e ajuda as pequenas e médias empresas, que são o motor da nossa economia e que serão também o motor da nossa recuperação. E é por essa razão que a Comissão criou o programa SURE. E gostaria de agradecer ao Parlamento por ter trabalhado num prazo recorde. Se a Europa até agora evitou o desemprego de massa que assistimos noutros lugares, em parte deve-se ao facto de cerca de 40 milhões de pessoas terem se candidatado a estes programas de trabalho a curto prazo. Isto significa que 16 países vão receber em breve 90 mil milhões de euros do programa SURE para ajudar as suas empresas e as companhias. Da Lituânia à Espanha, iremos ajudar as famílias que precisam de dinheiro para colocar comida na mesa e pagar a sua renda. Irá ajudar também a proteger milhões de postos de trabalho, rendimentos e companhias em toda a Europa. Isto é, de facto, a verdadeira solidariedade europeia em ação e reflete o facto de que na nossa União a dignidade do trabalho deve ser considerada sacra. Mas a verdade é que, para muitas pessoas, o trabalho já não paga. O dumping salarial destrói a dignidade do trabalho, penaliza o empresário que paga salários dignos e distorce a concorrência justa no mercado único. E assim a Comissão irá apresentar uma proposta jurídica para apoiar os Estados-membros a criar um quadro para salários mínimos. Todos devem ter acesso. Todos devem ter acesso ao salário mínimo, quer através de acordos coletivos ou através de salários mínimos estatutários. Eu defendo a contratação coletiva e a proposta irá respeitar plenamente as competências e tradições nacionais. Assistimos em muitos Estados-membros ao facto de eles terem introduzido salários mínimos através de contratação coletiva.
Isso garante a segurança do trabalho e cria justiça quer para os trabalhadores, quer para as empresas que valorizam. Assim, os salários mínimos funcionam e chegou à altura, de facto, do trabalho pagar. A segunda promessa da economia social de mercado é a estabilidade. Mostrando que estava unida, a Europa deu a estabilidade que as nossas economias precisavam. E não nos devemos esquecer que quando a crise nos atingiu, a Comissão imediatamente lançou a cláusula de saída geral pela primeira vez na história. Flexibilizámos os fundos europeus e as ajudas estatais. Autorizámos mais de 1 bilhão de euros para apoiar as empresas e a indústria, desde os pescadores na Croácia, os agricultores na Grécia, pequenas e médias empresas na Itália ou freelancers na Dinamarca. O Banco Central Europeu tomou ações decisivas com o programa PEPP. A Comissão propôs Next Generation EU. Esta casa fez com que tudo fosse votado rapidamente. Excelentíssimas senhoras e senhores, pela primeira vez e durante um período excepcional, a Europa criou os seus instrumentos comuns que complementam os estabilizadores orçamentais nacionais. É um momento de unidade extraordinário na União Europeia. É algo que devemos estar absolutamente orgulhosos. Foi algo que nós fizemos. Agora chegou a altura de continuarmos. Nós todos vimos quais são as previsões. As nossas economias irão começar a movimentar-se depois de uma caída do PIB de 12% no segundo trimestre. Mas o vírus ainda permanece e a incerteza também na Europa e no mundo. Por isso, não é a altura de retirarmos o nosso apoio. As nossas economias precisam de continuar a ser apoiadas e tem que haver um equilíbrio delicado entre o fornecer apoio financeiro e, ao mesmo tempo, garantir a sustentabilidade orçamental. A longo prazo, não há não há outra forma de termos estabilidade e concorrência senão através de uma união monetária e económica forte. A confiança no euro nunca foi tão forte como agora. O acordo histórico sobre a Next Generation EU mostra o apoio político que ele tem. E temos que aproveitar esta oportunidade para fazer reformas estruturais nas nossas economias e completar a união de mercados de capital e a união bancária. Mercados de capital profundos e líquidos são essenciais para dar às empresas o financiamento que precisam para crescer e investir na recuperação da Europa. E são também um pré-requisito para reforçar o papel internacional da União Europeia. Portanto, mãos à obra e devemos concretizar finalmente este projeto de geração. E a outra promessa importante é uma promessa de oportunidades. A pandemia recorda-nos que há muitas coisas que talvez tenhamos esquecido ou considerado óbvias. Fomos recordados que as nossas economias estão interligadas e que um funcionamento pleno do mercado interno é fundamental para a nossa prosperidade e pela forma como fazemos as coisas. O mercado único significa oportunidade para os consumidores terem de facto valor pelo seu dinheiro. Uma companhia pode vender em toda a Europa e a oportunidade também da indústria poder
orientar a competitividade global e, acima de tudo, trata-se de uma oportunidade de aproveitar todas as liberdades que nós, enquanto europeus, defendemos, dar às nossas companhias aquilo que elas precisam para serem prósperas e serem um porto seguro em períodos de dificuldade. Devemos fazer tudo para facilitar as nossas vidas e é crítico, é fundamental para ultrapassarmos a crise e recuperar a nossa força. Vamos, portanto, agir. Temos que partir e acabar com as barreiras do mercado único. Temos que cortar nas dificuldades, na burocracia e avançar o mais rapidamente possível. Temos que ter uma zona Schengen livre completamente. Iremos trabalhar nesse sentido com o Parlamento, com os Estados-membros, para que isso seja um ponto fundamental prioritário da nossa agenda. Iremos propor uma nova estratégia para o futuro de Schengen. Baseado neste mercado interno forte, a indústria europeia tem dado poder à nossa economia, fornecendo ou ajudando os nossos cidadãos. Nós apresentamos uma nova estratégia industrial em março. Garantindo assim que a indústria pode estar na dianteira desta transição digital e ecológica. Os últimos 6 meses apenas aceleraram essa transformação. Numa altura em que todo o a panorâmica global é muito competitiva e está em grande mudança. Por isso mesmo que temos que manter o passo e teremos também de atualizar a nossa estratégia industrial no primeiro semestre do ano que vem e adaptar também todo o nosso enquadramento que deverá também manter-se atualizado. Ilustres eurodeputadas e eurodeputados, tudo isto fará com que a Europa volte a estar de pé. Mas, ao sairmos desta crise juntos, temos também que nos empurrar para a frente, para o mundo do amanhã. E não há uma maior urgência para essa aceleração. Não há uma maior necessidade de agir do que quando falamos do futuro do nosso planeta frágil. Grande parte da atividade mundial congelou durante as quarentenas. No entanto, o planeta continua a aquecer perigosamente e vemos a toda a nossa volta casas que tiveram de ser evacuadas devido ao colapso de glaciares em Mont Blanc, fogos no Oregon, colheitas destruídas na Roménia por secas, as mais graves de há várias décadas. Mas também vimos a natureza voltar às nossas vidas e nós desejávamos ter esses espaços mais verdes, ar mais limpo, para o nosso bem-estar psicológico e mental. Sabemos que essa mudança é necessária e também sabemos que é possível. O nosso Green Deal europeu é a planta para podermos avançar com essa transformação. No seu cerne, a nossa missão é sermos o primeiro continente neutral em termos climáticos até 2050. Mas não podemos fazê-lo mantendo o status quo. Temos de avançar mais rapidamente e fazer as coisas melhor. Nós analisámos aprofundadamente todos os setores para ver quão rápido poderíamos avançar e como fazê-lo de uma maneira responsável, mas também assente nos factos. Nós tivemos uma consulta pública muito abrangente, levámos a cabo também uma avaliação de impacto muito aprofundada e nesta base a Comissão Europeia propõe aumentar os objetivos para a redução de emissões até 2030 pelo menos 55%. Reduzir para 55%. Eu reconheço que este aumento de uma redução das emissões de 40% para 55% para muitos é muito e para outros não chega. Mas a nossa avaliação de impacto demonstra claramente que a nossa economia e as nossas indústrias conseguem gerir tudo isto e querem fazê-lo também. Ainda ontem, 170 investidores e empresários
das PMEs para algumas de PMEs e de algumas maiores empresas do mundo interessaram-se e falaram comigo para ter um objetivo de pelo menos 55%. E a nossa avaliação de impacto mostra claramente que aquilo que poderia encarrilar a União Europeia definitivamente nesta senda da neutralidade climática até 2050 e também no sentido de cumprirmos com as nossas obrigações do Acordo de Paris. E se outros seguirem o nosso exemplo, o mundo poderá manter esse aquecimento global abaixo do 1,5 do grau e meio. Eu estou ciente que há muitos dos nossos parceiros que estão muito longe disso, mas temos de consegui-lo, e voltarei a falar deste mecanismo de ajuste do carbono fronteiriço mais tarde, mas este objetivo de 2030 é ambicioso, alcançável e é benéfico também para a Europa. Podemos fazê-lo e já o demonstramos. As emissões caíram 25% desde 1990. E a nossa economia cresceu mais de 60%. A diferença agora é que temos a tecnologia, temos muito mais conhecimento e temos também mais investimento. E já estamos a avançar nesta economia circular com uma produção neutral carbónica. E nós queremos estar na dianteira. Nós temos cada vez mais jovens que querem a mudança. Temos realmente a prova que aquilo que faz bem ao clima é também bom para as empresas, para os negócios, para todos nós. E temos esta promessa solene de não deixar ninguém ficar para trás nesta transformação. Com o nosso Fundo Justo para uma Transição Justa, vamos também avançar com apoio às regiões que têm mais custos e mudanças maiores à sua frente. Nós temos tudo à nossa mão. É a nossa responsabilidade de o implementar e fazer com que isso aconteça. E eu quero que estejam do meu lado. Convido-vos. Só o podemos fazer juntos. Esta é a nossa missão a nível europeu, ilustres deputadas e eurodeputados. Alcançar este novo objetivo, esta nova meta, irá reduzir a nossa dependência em importação energética. Irá criar milhões de postos de trabalho adicionais e irá reduzir mais de metade a poluição do ar. Para lá chegarmos, temos que começar já. No próximo verão iremos rever toda a nossa legislação energética e climática para que possa ser apta a este objetivo dos 55%. Queremos aumentar trocas comerciais de emissões, aumentar as energias renováveis, eficiência energética, reformar também a tributação energética, mas a missão deste novo Acordo Verde Europeu, o Green Deal, é muito mais do que apenas reduzir ou cortar emissões. Isso é importante também, mas é também sobre modernização sistémica transversal à nossa economia, sociedade e indústria. É criar um mundo mais forte no qual possamos viver. Os nossos atuais níveis de consumo de matérias-primas, energia, água, alimentos e de terreno não são sustentáveis. Temos de mudar o modo como lidamos com a natureza, como produzimos, como consumimos, como vivemos, como trabalhamos, como comemos, como nos aquecemos, viajamos e nos deslocamos. Portanto, iremos abordar tudo, desde os químicos nocivos à deforestação e à poluição. Isto aqui é um plano para uma recuperação verdadeira, é um investimento para a Europa. E é aqui que este Next Generation UE irá fazer realmente uma grande diferença. Bem, em primeiro lugar, 37% deste Next Generation será afetado diretamente aos nossos objetivos do pacote verde europeu, do Green Deal. E eu garanto também que isto vai elevar o financiamento ecológico, dito verde, para outro nível. Nós somos líderes mundiais aqui. Nós estamos a liderar também no desenvolvimento de um fundo ou de obrigações verdes UE. E posso dizer-vos já hoje que vamos criar um objetivo de 30% do Next Generation, que 30% de 750 mil milhões de euros que vão ser alavancados ou gerados ou criados pelas obrigações verdes. Em segundo lugar, a Next Generation também deve investir em projetos europeus
com hidrogênio, renovação mas posso também dizer-vos como é que funciona. 2 semanas atrás, na Suécia, tivemos um projeto piloto único que irá substituir o carvão por hidrogênio para produzir aço limpo, por assim dizer. E isto demonstra o potencial do hidrogênio. E eu quero que nós consigamos ter novos vales de hidrogênio europeus, por assim dizer, para podermos modernizar as nossas indústrias, para alimentar os nossos veículos e dar uma nova vida às áreas rurais. Segundo exemplo, são os edifícios nos quais vivemos e onde trabalhamos. Os nossos edifícios geram mais de 40% das nossas emissões. Temos de os tornar menos poluentes, menos custosos e mais sustentáveis. Nós sabemos que o setor da construção até pode mesmo ser transformado de uma fonte de carvão para um sumidor carbono, se utilizarmos materiais biológicos, por exemplo, como a madeira e tecnologias inteligentes como a inteligência artificial. Portanto, eu quero que a Next Generation UE desencadeie uma onda de renovação europeia. Mas não é apenas um projeto económico e ambiental. Tem de ser também um novo projeto cultural para a Europa. Todos os movimentos têm o seu próprio visual, a sua própria dinâmica. E nós precisamos de atribuir esta estética específica, única, para que possamos ter estilo com sustentabilidade. E é por isso mesmo que iremos criar uma nova Bauhaus europeia, um espaço de cocriação onde os arquitetos, artistas, estudantes, engenheiros, designers possam trabalhar em conjunto para que isto possa ser uma realidade. Isto é a Next Generation UE. Isto é moldar o mundo no qual queremos viver. Um mundo servido por uma economia que corta nas emissões, aumenta a competitividade, reduz a pobreza energética, cria postos de trabalho merecedores, dignos e melhora a nossa qualidade de vida. Um mundo que utiliza tecnologias digitais para criar uma sociedade mais sã e mais ecológica. Isto só pode ser alcançado se fizermos em conjunto. Insisto que os planos de recuperação não nos tiram apenas da crise, mas empurram-nos também para o amanhã, para o mundo do amanhã. Ilustres eurodeputadas e eurodeputados, imaginemos por um momento que esta pandemia aconteceu sem o digital. Quarentenas, completamente isolados da nossa família e da sociedade, cortados do mundo do trabalho, enormes problemas de abastecimentos. Deve ter sido assim, mais ou menos, há cerca de 100 anos, quando teve lugar a última grande pandemia. 100 anos depois, a tecnologia moderna permite, no meio de uma grave pandemia, termos jovens a aprender em casa, à distância, milhões de pessoas em casa que trabalham também a partir de casa, permitiu às empresas continuar a manter os seus produtos, a sua produção ativa e distribuir os seus produtos e permitiu também encurtar as distâncias entre os cidadãos. Nós, em poucas semanas, tivemos mais inovação digital e transformação do que em muitos anos. Mas estamos aqui a chegar a um limite daquilo que o analógico ainda nos permite fazer. E, portanto, esta aceleração digital começou apenas agora. A próxima década tem de se tornar a década digital da Europa. Precisamos para isso de um plano conjunto para esta Europa digital com metas claramente definidas até 2030. Objetivos na área da conectividade, das competências digitais e da administração pública e muitos outros também. Precisamos de princípios claros igualmente. O direito à nossa esfera privada, o direito ao acesso, liberdade de expressão, circulação livre de dados e segurança cibernética. Para alcançarmos tudo isto, a Europa
tem de estar já a liderar. Senão terá de seguir durante muito tempo outros que irão determinar os padrões, o caminho a seguir por nós. E por isso é que temos de ser rápidos. Há aqui 3 áreas que eu, na minha opinião, acho que nas quais nos devemos concentrar. Em primeiro lugar, os dados. Falamos de dados personalizados, dados das empresas para o consumidor. Aqui a Europa foi muito lenta e está agora a ter que copiar os outros. Nos dados industriais não pode acontecer o mesmo, mas é uma boa notícia que a Europa está aqui a liderar. Nós temos a tecnologia e temos tudo, sobretudo, a vontade da indústria. Mas não ganhamos a corrida ainda, porque o volume dos dados industriais no mundo nos próximos 5 anos irá quadriplicar. E, portanto, temos já de dar essa possibilidade às empresas, às startups, aos investigadores de utilizarem todo o seu potencial, porque estes dados industriais valem o seu peso em ouro no que diz respeito a desenvolver novos produtos e novos serviços. É uma realidade que ainda que não está refletida ainda. 80% dos dados industriais não são nunca utilizados. É um desperdício. Portanto, uma verdadeira economia de dados seria um motor fortíssimo para a inovação e para novos postos de trabalho. E por isso mesmo é que nós temos que garantir estes dados para a Europa e depois disseminá-los, ou podê-los disseminá-los amplamente. Precisamos de espaços de dados comuns, como por exemplo na área da saúde ou da energia, que temos que reforçar também os nossos clusters de inovação nas universidades, nas empresas, em instituições de investigação, para que todos possam aceder a esses dados e trabalhar em conjunto. E por isso, num enquadramento do Next Generation EU, vamos ter uma nuvem europeia, uma cloud europeia, com base na Gaia X. A segunda área no qual também nos queremos concentrar é a tecnologia. E aqui, sobretudo, falo-vos da inteligência artificial. Quer se trate de engenharia de precisão na agricultura ou de diagnósticos médicos super precisos ou de condução autónoma segura, a inteligência artificial pode-nos abrir portas para esse mundo, mas também precisamos, neste novo mundo, de regras. E os algoritmos não têm que ser, ou não podem ser uma black box, uma caixa negra. Temos de ter regras claras quando as coisas correm mal. A Comissão, no próximo ano, irá apresentar uma proposta de lei adequada e iremos também nos debruçar sobre o controlo dos nossos próprios dados pessoais, que ainda hoje em dia temos pouco controle, não é? Sempre que um novo website nos pede para criar uma nova entidade digital ou que nos pede para nos inscrevermos numa nova plataforma, nós não temos realmente ideia nenhuma do que é que está a acontecer com os nossos dados. E isso tem de parar. E por essa razão, a Comissão, em primeiro lugar, irá propor uma identidade digital europeia segura. Uma que os cidadãos e cidadãs possam confiar e possam fazer tudo com ela, pagar os impostos e alugar um veículo, por exemplo. Uma tecnologia que nós próprios possamos controlar quais são os dados que podem ser partilhados e como é que serão utilizados. Este é o nosso entendimento, a leitura que fazemos de uma tecnologia centrada, virada para a pessoa, para o ser humano. O terceiro ponto, infraestrutura. As ligações dos dados têm que acompanhar o desenvolvimento vertiginoso dos tempos. E se queremos realmente dar uma boa oportunidade à Europa, não podemos então deixar que 40% das pessoas que estão nas áreas rurais não tenham ainda acesso a uma internet de banda larga e rápida. A banda larga é agora uma pré-condição para trabalhar a partir de casa, para aprender, ter aulas a partir de casa, comprar, etc. Portanto, sem uma banda larga hoje em dia nenhuma empresa se pode pôr de pé. E, portanto, estes dados rápidos, por assim dizer, são um pré-requisito
e também uma grande oportunidade para a revitalização dos nossos espaços rurais. Só assim é que os nossos espaços rurais poderão realmente utilizar todo o seu potencial e, uma vez mais, nesse caso sim, atrair novos investimentos, novas pessoas. Esse novo empurrão de investimentos através do Next Generation UE será uma oportunidade única para podermos transformar e fazer progredir também, tendo mais recôndita a aldeia. Por isso, queremos também desenvolver o 5G, o 6G e a fibra óptica. O Next Generation UE é também uma ótima oportunidade que deve ser utilizada para termos uma abordagem europeia comum para a conectividade e para o desenvolvimento de uma infraestrutura digital. Tudo isto não é um fim por si próprio. Trata-se aqui de termos soberania digital europeia, do mais pequeno para o maior. E nesse sentido, regozijo-me com o facto de poder termos um investimento de 8 mil milhões de euros na próxima geração de supercomputadores, tecnologia de ponta, made in Europe. E queremos que esta indústria europeia possa desenvolver o seu próprio microprocessador da última geração, que nos permita utilizar todos estes volumes de dados de maneira mais eficiente do ponto de vista energético, mas também de maneira mais segura. E tudo isto pertence à década digital. Ilustres eurodeputadas e eurodeputados, se pusermos o pé no acelerador agora, temos que também ter outros aspectos em conta. Temos que ter mais controle sobre o nosso futuro. Nós temos tudo para o fazer. Tudo aquilo que precisamos para tornar isto uma realidade. O setor privado está ansiosamente à espera por um plano que existe agora, e nunca tivemos um melhor momento na história do que agora para investir em empresas de tecnologia de Sófia a Lisboa, de Katowice a tantas outras cidades, para termos novos clusters. Nós temos as pessoas, nós temos as ideias, nós temos a força de investimento para sermos uma União Europeia ainda com mais sucesso. E por isso mesmo é que vamos investir 20% do Next Generation UE no digital, e queremos assim trilhar um caminho europeu numa era digital, baseado nos nossos valores, nas nossas forças e nas nossas ambições globais. Members. Senhoras e senhores deputados, a Europa pretende que esta transição, digamos, que seja utilizada para construir um mundo no qual queremos viver e, claro, é um mundo que extravasa as nossas fronteiras. A pandemia mostrou ao mesmo tempo que o sistema global é frágil e que a cooperação para lidar com desafios coletivos é muitíssimo importante, e perante esta crise algumas regiões do mundo optaram por algum isolamento. Outras quiseram ativamente destabilizar o sistema. A Europa optou por estender a mão. Nós temos uma liderança que não defende uma autopropaganda. Não. Não é a Europa primeiro. Nós queremos ser aquele continente que primeiro responde a um apelo assim que ele aparece. E nesta pandemia, os aviões europeus entregaram milhares de toneladas de equipamento de proteção. Somália ao Afeganistão, do Sudão à Venezuela. Mas só quando todos estiverem seguros é que poderemos considerar-nos seguros, de facto. Mas precisamos de conseguir uma vacina, chegar a uma vacina acessível, segura, que é uma grande promessa. No início da pandemia havia uma falta de financiamento, não havia propriamente um enquadramento global para uma vacina para a Covid-19. Havia apenas uma vontade de ser o primeiro a chegar lá. E nesse momento, a União Europeia assumiu uma responsabilidade global. E graças à cooperação com a sociedade civil, com o G20, com a OMS, nós conseguimos reunir mais de 40 países. E
chegámos a 16 mil milhões de euros de fundos para financiar investigação para encontrarmos uma vacina, desenvolvermos testes, chegarmos a medidas de tratamento para o mundo inteiro. Este é o verdadeiro trunfo da União Europeia. E não chega a apenas chegarmos a descobrir uma vacina. Não. Nós queremos que os cidadãos europeus e aqueles noutras regiões do mundo tenham acesso a uma vacina. E em setembro deste ano, a União Europeia associou-se ao mecanismo global COVAX, contribuiu em 400 milhões de euros para ajudar à disponibilização de vacinas seguras. Não apenas para aqueles que as podem comprar, mas para todos aqueles que precisam. Porque nós sabemos que o nacionalismo das vacinas coloca as vidas em risco. Só uma cooperação na busca de uma vacina é que salva vidas. Senhoras e senhores, nós acreditamos na força e no valor da cooperação na escala internacional e, graças a uma União, umas Nações Unidas fortes, é que conseguimos soluções a longo prazo para crises como a Líbia e a Síria. É com uma Organização Mundial de Saúde forte que conseguimos dar uma resposta a pandemias globais ou surtos locais. Corona, ébola, qualquer que seja. E graças a uma Organização Mundial do Comércio forte é que conseguirmos concorrência justa. Mas verdade seja dita que temos que revitalizar e reformar o sistema multilateral. Agora mais do que nunca. O nosso sistema global chegou a uma fase de paralisia crescente. Grandes potências estão a afastar-se deste xadrez e estão a tornar estas instituições reféns dos seus interesses. Claro, precisamos de mudar, mas precisamos de uma mudança por defeito e não através de uma destruição do nosso sistema internacional. Por esta mesma razão, pretendo que a União Europeia esteja à frente das reformas da OMS e da OMC, para que estejam à altura das necessidades do mundo em que vivemos. Mas sabemos que as reformas multilaterais levam o seu tempo e, entretanto, o mundo não para. Sem dúvida alguma, precisamos de posições claras assumidas na Europa para a cena internacional. E há 2 dias teve lugar uma reunião ao mais alto nível entre a União Europeia e a China. E a relação entre a União e a China, ao mesmo tempo, é uma das mais importantes do ponto de vista estratégico e do ponto de vista dos desafios que temos pela frente. E logo desde o início que temos vindo a dizer que a China é um parceiro de negociação, é um concorrente económico e um rival sistémico. Existem interesses em comum, por exemplo, à volta das alterações climáticas, e a China mostrou que quer dialogar connosco ao mais alto nível. Mas também queremos que a China respeite os compromissos assumidos no Acordo de Paris e que seja um exemplo. Do ponto de vista económico, também há muito trabalho a fazer quanto a um acesso justo ao mercado. Deve haver reciprocidade. É muito importante. Mas continuamos a ter uma parceria de investimento e comercial desequilibrada. Claro, temos diferentes sistemas de governação e de sociedade, tanto na União Europeia como na China, mas acreditamos no valor universal da democracia e nos direitos do indivíduo. A Europa tem os seus problemas. Pensem, por exemplo, no aumento do antissemitismo. Mas críticas, oposição, nós discutimos estas realidades em público, mas sabemos que existe um debate aberto sobre todas estas questões. Temos, assim, que denunciar abusos aos direitos humanos sempre que ocorrem em Hong Kong ou com a comunidade uigur.
Mas qual é o travão que existe? Por que razão é que meras declarações da União Europeia sobre valores europeus são diluídas, adiadas, ficam reféns de outras questões? Quando os Estados-membros dizem que a Europa age de forma demasiado lenta, a resposta que eu dou é: sejam corajosos e passem a uma votação por maioria qualificada. Pelo menos do ponto de vista da implementação de sanções e do respeito pelos direitos humanos. Este Parlamento Europeu, por muitas vezes, apelou à instituição de um ato europeu Magnitsky. E agora posso declarar que vamos apresentar uma proposta. Precisamos de completar esta nossa caixa de ferramentas. Senhoras e senhores deputados, em Hong Kong, Moscovo ou Minsk, a Europa precisa de uma posição clara e firme. E que fique claro, a União Europeia está ao lado do povo bielorrusso. Todos nós vimos e nos sentimos comovidos com a enorme coragem de manifestantes que se reuniram na Praça da Independência e das manifestações de mulheres temerárias. Estas eleições mais recentes mostraram que as pessoas não têm medo. O povo bielorrusso deve ser livre para decidir o seu próprio futuro. Não são meras peças num tabuleiro de xadrez. E em resposta àqueles que defendem laços mais fortes com a Rússia, a resposta que eu dou é que o envenenamento de Alexei Navalny com este agente químico avançado não foi um acontecimento pontual. Já ouvimos o que é que aconteceu na Geórgia, na Ucrânia, na Síria, em Salisbury e nas interferências em eleições nos 4 cantos do mundo. E este padrão não está a mudar. E não se prevêem mudanças nesta tendência. Quanto à Turquia, é e sempre foi um vizinho importante. Embora haja uma aproximação geográfica, a distância real entre nós tem vindo a aumentar. Sim, sabemos que a Turquia está numa região conturbada, é um país que está a acolher milhões de refugiados, o apoio financeiro é considerável, mas nada justifica tentativas de intimidação aos seus vizinhos. Quanto aos nossos Estados-membros, Chipre e Grécia podem contar sempre com a solidariedade europeia para que os seus direitos soberanos legítimos sejam protegidos. A redução da escalada no Mediterrâneo Oriental é do interesse de todos nós. E o regresso de embarcações exploratórias aos portos turcos nos últimos dias é um passo positivo, é fundamental para termos um maior espaço de diálogo. Sem ações unilaterais. Queremos que as negociações sejam retomadas em boa fé para abrirem caminho para o futuro. É o único caminho em direção a soluções duradouras e estáveis. Senhoras e senhores deputados, para além de uma resposta mais assertiva aos eventos globais, a Europa tem fundamentalmente que aprofundar e melhorar as suas parcerias com os seus amigos e aliados. Começa com uma revitalização das parcerias mais antigas. Talvez não concordemos sempre com as últimas decisões oriundas da Casa Branca, mas temos que acarinhar esta aliança transatlântica, porque temos valores, temos uma história comum e temos uma ligação inquebrantável entre os dois povos. E nós queremos criar uma nova agenda transatlântica para reforçar a nossa parceria bilateral do ponto de vista
comercial, tecnológico, fiscal. E é um sistema internacional que estamos dispostos a criar em conjunto, para construirmos este sistema em conjunto. Porque há aqui um interesse comum que está em jogo. São necessários novos inícios com velhas amizades. Dos dois lados do Atlântico. Mas também dos dois lados do Canal da Mancha. Nesta sala, aquilo que eu assisti quando nos despedimos, quando cantámos Auld Lang Syne, vimos o símbolo de sentimento, o sentimento que sentimos para o povo britânico, que nunca vai desaparecer. Mas o tempo passa e a altura de chegarmos a um acordo vai-se tornando cada vez mais longínqua. As negociações são sempre fáceis, já estamos habituados. E precisamos de Michel Barnier para ser o nosso homem do leme. Mas o ritmo deixou muito a desejar e temos pouco tempo à nossa frente. E agora, mais do que nunca, o Parlamento Europeu vai ser a primeira instituição a saber e a última a ter a palavra final. E o Parlamento será sempre atualizado. Tal como o fizemos quando da negociação do acordo de retirada. Este acordo levou 3 anos a ser negociado. E trabalhamos sempre. Analisámos cada linha, cada palavra. E conseguimos. Foi um êxito. Conseguimos que os direitos dos cidadãos, os interesses financeiros, a integração do mercado interno e, mais importante ainda, o acordo de Sexta-feira Santa fossem respeitados. E a União Europeia e o Reino Unido concordaram em conjunto que esta era a única forma de chegarmos à paz na ilha da Irlanda. E nunca vamos dar um passo atrás. Este acordo foi ratificado tanto pelo Parlamento Europeu como pela Câmara dos Comuns. Não pode ser alterado de forma unilateral, não pode ser ignorado. É uma questão jurídica, é uma questão de boa-fé e de confiança que está aqui em jogo. E não sou apenas eu que o digo. Margaret Thatcher disse: o Reino Unido não viola tratados. Seria mau para o Reino Unido, mau para as relações que temos com o resto do mundo e mau também para qualquer futuro tratado comercial. Na altura era verdade e agora também o é. A confiança é a fundação de qualquer parceria forte e a Europa estará sempre pronta para consolidar parcerias fortes e estas parcerias também viram-se para os Balcãs Ocidentais. Nos próximos 6 meses vamos passar por uma fase histórica, com negociações de adesão com a Albânia e a Macedónia do Norte. De facto, o futuro de toda esta região depende da União Europeia. Temos uma história em comum, temos um destino comum. Os Balcãs Ocidentais fazem parte da Europa. Não são apenas uma escala a caminho da Estrada da Seda. Não. Nós queremos um pacote de recuperação económica para os Balcãs Ocidentais, que aposte em iniciativas regionais. E é válido também para os países da parceria oriental e da vizinhança meridional também da União Europeia, para darmos uma nova lufada de ar fresco económica e criar postos de trabalho. Quando eu assumi funções, eu desloquei-me primeiro às instalações da União Africana. Foi uma escolha natural da minha parte. Porque não somos apenas vizinhos, mas também somos parceiros naturais. 3 meses mais tarde, eu e todo o colégio de comissários decidimos definir um conjunto de estratégias viradas para a África. É uma parceria entre iguais. Temos as mesmas oportunidades, as mesmas responsabilidades e a África vai ser um parceiro-chave na construção daquele mundo onde nós queremos viver, quer do ponto de vista comercial, climático ou digital. Senhoras e senhores deputados, continuamos a acreditar num comércio justo e aberto no mundo.
não como um fim, mas como um vetor a favor dos nossos valores e dos nossos padrões, das nossas normas. Por exemplo, estamos aqui a falar de 600 mil postos de trabalho na Europa que estão associados ao comércio com o Japão. E no Vietnã também há aqui uma realidade muito importante. Vamos recorrer à nossa força diplomática e à nossa força económica para chegarmos a acordos que façam a diferença. Por exemplo, para áreas protegidas marítimas na Antártida. Vai ser um dos principais atos, umas principais propostas do ponto de vista da proteção ambiental na história. Também quanto à ética digital e ao combate à desflorestação. Nós queremos parcerias com regiões que pensem como nós. As democracias asiáticas, a Austrália, a África, Américas, etc. E queremos também uma globalização justa. A globalização não pode ser vista como favas contadas. Insistimos num pé de igualdade justo e a Europa irá sempre avançar, acompanhando os seus parceiros. Voltaria agora a este mecanismo de ajustamento do carbono nas fronteiras. O carbono tem que ter o seu preço, porque a natureza já não pode pagar este preço. E este mecanismo de ajustamento de carbono na fronteira deve permitir que produtores estrangeiros e importadores europeus reduzam as suas emissões de carbono. Sempre com um terreno de igualdade no OMC compatível. E o mesmo se aplica à tributação digital. Tudo faremos para chegarmos a um acordo no quadro do G20 e da OCDE. Mas que não haja dúvidas. Se não tivermos um acordo à altura de um sistema fiscal justo, com rendimentos sustentáveis a longo prazo, a Europa irá apresentar uma proposta no início do próximo ano. Eu quero que a Europa seja um continente defensor da justiça. E, senhoras e senhores deputados, se a Europa quiser ter um papel vital no mundo, deve insuflar uma nova vitalidade interna. Para avançarmos, temos que ultrapassar as fronteiras, as diferenças que constituíram um travão para nós. E este acordo histórico, o Next Generation EU, é paradigmático. Sabemos que houve novas regras fiscais ou orçamentais, houve auxílios estatais que foram negociados e estamos também a falar do SURE. Temos que pôr mãos à obra. Quanto às migrações, este tema já foi discutido muitas vezes e a migração foi sempre uma realidade no continente europeu. Durante séculos, foi a migração que definiu as nossas sociedades, enriqueceu as nossas culturas e moldou muitas das nossas vidas. E será sempre o caso. Como todos sabem, a crise das migrações em 2015 provocou enormes divisões entre os Estados-membros e há muitas feridas que ainda estão abertas. Já muita coisa foi feita, é verdade, mas há muita coisa por fazer. E se quisermos chegar a alguns compromissos, sem comprometermos no respeito pelos nossos princípios, podemos, de facto, encontrar uma solução. Na semana que vem, a Comissão Europeia irá apresentar um novo pacto para as migrações. A nossa visão será humana e humanitária. Salvar vidas no alto mar já não é uma mera opção. Deixou de ser uma opção. E aqueles países que respeitam as suas obrigações morais e jurídicas ou que estão mais expostos do que outros precisam de contar com a solidariedade de toda a União Europeia. Vamos estabelecer uma ligação mais clara entre asilo e retorno ou regresso. Queremos uma separação muito clara entre aqueles que podem permanecer na União Europeia e aqueles que não. Tudo faremos para combater os traficantes. Queremos reforçar as fronteiras externas, reforçar também as parcerias externas, criando vias jurídicas seguras. Assim,
Aqueles que têm o direito de permanecer na União Europeia devem integrar-se e devem sentir-se bem-vindos. Têm um futuro a crescer, a criar, com qualificações, energia, talento. Eu estou a pensar, por exemplo, num jovem refugiado sírio, Suad, que chegou à Europa, queria ser médico. Ao fim de 3 anos, recebeu uma bolsa de Royal College of Surgeons, da Irlanda. Eu estou a pensar noutros médicos refugiados somalis, líbios, que assim que a pandemia chegou à França, começaram a pôr mãos à obra. E eu falei-vos de Mouass, com quem eu falei. Mouass está a estudar Física, hoje, na Europa. Senhoras e senhores deputados, se nós pensarmos naquilo que estas pessoas tiveram que passar, aquilo que fizeram, conseguiram, então temos que conseguir gerir esta questão da migração em conjunto. O que aconteceu em Mória, no campo de Mória, é um exemplo doloroso. A Europa precisa de agir em conjunto. Todos têm que assumir as suas responsabilidades. E a Comissão irá seguir este exemplo. A Comissão está agora a elaborar um plano para uma iniciativa piloto conjunta com as autoridades gregas para um novo campo em Lesvos, para acelerar os procedimentos de regresso de asilo, melhorando também as condições para os refugiados. Mas que uma coisa fique clara: se nós reforçarmos a nossa posição, eu espero que todos os Estados-membros o façam também. A migração é um desafio europeu e toda a Europa deve fazer a sua parte. We must rebuild. Temos que reconstruir a confiança entre nós e avançarmos juntos. E essa confiança está no cerne da União Europeia e na forma como fazemos coisas juntos. Está ancorado nos nossos valores, valores que nos fundam nas nossas democracias, nossa comunidade de valor, como Walter Holstein costumava dizer. Não é um termo abstrato. O Estado de Direito ajuda a proteger as pessoas da lei dos poderosos. É o garante das nossas liberdades mais básicas. Permite-nos dar a nossa opinião e sermos informados por uma imprensa livre. Antes do final do mês, a Comissão irá adotar o primeiro relatório anual sobre o Estado de Direito, que abrange todos os Estados-membros. É um instrumento de prevenção para detectarmos antecipadamente os problemas e encontrarmos soluções. Eu quero que isto seja um ponto de partida para a Comissão, Parlamento e Estados-membros, para garantirmos que, de facto, não se volta para trás. A Comissão atribui a máxima importância ao Estado de Direito. É por esta razão que iremos garantir que haja dinheiro do nosso orçamento e da Next Generation EU que esteja protegido contra todo e qualquer tipo de fraude, corrupção ou conflito de interesses. Isso é não negociável. Mas os últimos meses recordaram-nos também que somos frágeis, temos o dever de sermos vigilantes e defender o Estado de Direito. Violações do Estado de Direito não podem ser toleradas. Eu irei continuar a defender a integridade das nossas instituições europeias, quer seja através da primazia do direito europeu, da liberdade da imprensa, da independência do setor judiciário ou venda de passaportes dourados. Os valores europeus não estão à venda. Excelentíssimos senhores e senhores deputados, estes valores são mais importantes do que nunca. E digo isso porque, quando penso no Estado da União, recordo-me das palavras de John Hume, um dos grandes europeus que infelizmente faleceu este ano.
Se tantas pessoas vivem em paz hoje na ilha da Irlanda, em grande parte isso deve-se à sua crença inabalável na humanidade e na resolução de conflitos. Ele costumava dizer que o conflito tinha a ver com a diferença e que a paz tinha a ver com o respeito da diferença. E ele recordou aqui no Parlamento em 1998 o seguinte, cito, os visionários europeus decidiram que a diferença não é uma ameaça, a diferença é natural, a diferença é a essência da humanidade. Fim de citação. E estas palavras são tão importantes atualmente como eram no passado, porque quando olho à minha volta, perguntamos a nós próprios onde é que está a essência da humanidade quando 3 crianças em Wisconsin viram o seu pai ser abatido pela polícia quando estavam sentados no seu carro. Onde está a essência da humanidade quando máscaras de carnaval antissemitas estiveram em paradas nas nossas estradas? Onde está a essência da humanidade quando todos os dias a população roma está excluída da sociedade e outros são rejeitados devido unicamente à cor da sua pele ou à sua crença religiosa? Eu sinto-me orgulhosa de viver na Europa, nesta sociedade aberta de valores e diversidade. Mas mesmo aqui, na nossa União, estas histórias constituem uma realidade cotidiana para imensas pessoas. Isto recorda-nos que o progresso na luta contra o racismo e o ódio é frágil, é difícil de ganhar e perde-se facilmente. Portanto, chegou a altura agora de mudarmos, de criarmos uma união verdadeiramente antirracista que passe da condenação à ação. E a Comissão está a criar um plano de ação para terminar com essas situações. E nós iremos assim propor que seja alargada a lista de crimes europeus a todas as formas de crime de ódio e discurso de ódio, independentemente de ter a ver com a raça, a religião, o sexo ou o género. Ódio é ódio e ninguém deveria ser sujeito a isso. Iremos reforçar as nossas leis sobre igualdade racial onde há lacunas. Iremos utilizar nosso orçamento para lutar contra a discriminação em áreas como o emprego, a habitação ou os cuidados de saúde. Iremos reforçar a nossa implementação, porque nesta União a luta contra o racismo não poderá ser uma opção. Iremos melhorar a educação e o conhecimento sobre as causas históricas e culturais do racismo. Iremos lutar contra os preconceitos que existem nas pessoas, nas instituições e até mesmo nos algoritmos. Iremos nomear um coordenador, pela primeira vez um coordenador antirracismo da Comissão, para que este seja um ponto primordial da nossa agenda, para podermos trabalhar diretamente com as pessoas, com a sociedade civil e com as instituições. Excelentíssimos senhores deputados, eu não irei descansar enquanto não houver uma união de igualdade, uma união onde se possa ser o que se quiser ser e amar quem se quiser amar, sem medo de ser recriminado ou discriminado. Porque sermos nós próprios não é uma ideologia, é a nossa identidade. E ninguém nos pode tirar isso. Portanto, quero ser absolutamente clara. Zonas sem LGBTIs são zonas livres de humanidade e não têm lugar na nossa União.
make sure that we support. E para terem certeza que apoiamos toda a comunidade, a Comissão irá criar uma estratégia para reforçar os direitos das pessoas LGBTI. E, para além disso, iremos insistir no reconhecimento mútuo das relações familiares na União Europeia, porque se é pai num país, também, obviamente, é-se pai em outro qualquer país. Mesdames et messieurs, Senhoras e senhores deputados, é este o mundo em que nós queremos viver, um mundo em que estamos unidos na diversidade e na diversidade, onde trabalhamos em conjunto para ultrapassar as nossas diferenças e onde nos apoiamos mutuamente nos momentos difíceis. Um mundo mais forte, mais respeitoso e mais são de amanhã que nós construímos hoje com os nossos e para os nossos filhos. Mas enquanto tentamos ensinar a vida aos nossos filhos, os nossos filhos ensinam-nos o que é a vida. Este ano mostrou-nos que isso é de facto real. Podemos falar de milhões de jovens que pedem, exigem uma mudança para um planeta mais são, ou centenas de milhares de magníficos arco-íris de solidariedade que foram afixados nas janelas de toda a nossa Europa pelas nossas crianças. Mas há uma imagem que permanece na minha mente nestes últimos 6 meses. Uma imagem que vê o mundo através dos olhos das nossas crianças. É a imagem de Carola e Vitória, as duas jovens que jogam ténis nos tetos de casas na Ligúria, em Itália, durante o confinamento. Nessa imagem vê-se não só o talento e a coragem dessas raparigas, mas sobretudo é uma lição que elas nos dão, uma lição de nunca se deixar bloquear pelos obstáculos que são colocados no nosso caminho, a lição de nunca sermos travados pelas convenções e de aproveitarmos sempre a oportunidade. Foi isso que Carola e Vitória e todos os jovens da Europa nos ensinam todos os dias em relação à vida. Essa é a próxima geração da Europa, Next Generation UE. Este ano a Europa seguiu o seu exemplo e deu um salto para a frente em conjunto. Quando precisámos encontrar uma via para o nosso futuro, não deixámos que as velhas convenções nos travassem. Quando sentimos a fragilidade à nossa volta, nós aproveitámos essa oportunidade para dar uma nova vitalidade à nossa união. E quando tivermos a escolha de avançar sozinhos como no passado, nós utilizamos toda a força dos 27 para dar a esses 27 uma oportunidade de futuro. Nós mostramos que estamos juntos nesta história e que iremos sair daqui juntos. Senhoras e senhores deputados, o futuro será aquilo que nós fizermos dele e a Europa será aquilo que nós quisermos. Cessemos de rebaixar e trabalhemos em prol da sua construção, para que ela se torne forte e para podermos construir um mundo no qual queremos viver. Viva a Europa!